Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja a sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo. Hoje vou ler um capítulo das Sagradas Escrituras e vou dar uma explicaçãozinha, mas primeiro quero fazer uma pequena catequese antes de ler as Sagradas Escrituras e de explicar o que o Senhor aqui nos diz. Assim, nós católicos somos perezosos para ler as Sagradas Escrituras. Então, há um dito por aí que é assim: católico ignorante, futuro protestante. E quero dizer, se ofender a ninguém, ignorante que é que desconhece a sua fé, desconhece as Sagradas Escrituras porque não ponemos em prática, não lemos e não temos conhecimento, desconhecemos as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Então, é assim, futuro protestante, porque assim pode vir qualquer protestante a falar-nos da Palavra de Deus e fazer-nos perguntas, e não temos respostas para responder e para corrigi-los também, não? Mas para isso devemos ter formação católica. Temos que ter formação católica. Formação católica é que tenhamos conhecimento da nossa fé, do catecismo da nossa Santa Igreja, das Sagradas Escrituras. Mas como é que vamos fazer para a gente se formar a fundo? Primeiro temos que ler o catecismo da nossa Santa Igreja como guia para poder ler as Sagradas Escrituras e também compreender as Sagradas Escrituras à luz da nossa Santa Igreja. Porque se não podemos ler a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e interpretá-la por nossa conta, porque temos a tendência de não compreender e desviar-nos da Igreja Católica, como há muitos por aí que lê a Bíblia por sua própria conta e termina fundando uma igreja. Isso é falsa igreja, não são verdadeiras. Hoje em dia há muitos assim. Lê a Sagrada Escritura por a sua própria conta, ela interpreta por a sua própria conta. Há muita coisa aqui que nós, se lemos e não temos uma guia para guiar-nos, para compreender, temos a tendência de desviar-nos e cair na igrejas falsas. São igrejas falsas porque são igrejas que são fundadas por homens, não foram fundadas por Cristo. Em cambio, a Igreja Católica foi fundada por Jesus. Ela fundou sobre Pedro e sobre todos os apóstolos. E a Igreja Católica já tem mais de 2000 anos de fundada. Desde os apóstolos, os primeiros apóstolos, até estes tempos, agora, 2024, tem 2024 anos, pois. Então, por aí, por o ano 1500 e algo, foi que Lutero, que era católico, e se desviou, se separou da Igreja Católica. E desde aí foram crescendo muitas igrejas protestantes, falsas doutrinas, porque não são verdadeiras, porque não ensina a verdade, não tem os sacramentos como nós católicos temos e acreditamos realmente que Jesus está na Eucaristia, verdadeiro,
não é simbólico, é verdadeiro, porque assim ele mesmo nos diz em várias partes, em várias passagens das Sagradas Escrituras, que Jesus também, quando estava na última ceia, com os 12, partiu o pão e deu um pedacinho a cada um, dizendo que isso é o seu corpo que será repartido para perdão de muitos, e seu sangue que será, depois agarra a copa e diz que isso será seu sangue que será derramada para perdão de muitos. Que isso é seu corpo verdadeiro, seu sangue verdadeiro. Desde aí Jesus instituiu a Eucaristia. Na última ceia, nós católicos, na igreja, o sacerdote celebra todos os domingos e todos os dias a Eucaristia, oferece esse sacrifício que é Jesus no altar, que realmente ele está aí verdadeiramente em sua divindade, seu corpo e sua divindade. Então, é por isso, porque hoje em dia vemos muitos católicos que fomos batizados pequenininhos, fizemos a primeira comunhão, o crisma e matrimônio e casamento para a igreja, outros não casaram, mas e ficou por aí. Então, somos católicos por tradição de palavra, porque tradição dos nossos pais, mas não temos um conhecimento a fundo da nossa fé, da nossa Santa Igreja, das Sagradas Escrituras, dos sacramentos. Não vivimos, não professamos nossa fé, não la vivemos, não la praticamos. Isso é um erro grave. Por que é um erro grave? Porque a vida neste mundo são 2 dias. E se me costuma dizer isto nos meus vídeos. Um já passou e o outro não sabemos. O outro pode ser hoje, pode ser amanhã. E por isso é bom estarmos preparados. Como estar preparados? Ir à missa os domingos, e quem puder ir da semana também, participar na Santa Missa. Não é só assistir à Santa Missa, senão participar na Santa Missa. E ir ao confessionário, confessar os nossos pecados, fazer um exame de consciência, para depois receber a Cristo no altar, na Eucaristia, que é Cristo que vamos a receber, porque assim Jesus mesmo lo diz: o que coma do meu corpo e beba do meu sangue tem vida eterna. O seu corpo e o seu sangue é verdadeira comida e verdadeira bebida. Verdadeiro é, não é simbólico, senão é seu corpo. Jesus mesmo diz é. Não diz simboliza, senão diz é seu corpo. É verdadeira comida, verdadeira bebida. Então, não é um símbolo, não é simbólico. Então é isso que nós católicos devemos ter conhecimento da nossa fé e participar na Santa Missa, porque a Igreja é de Jesus. Nós também, outra coisa que quero explicar aqui, nós sempre dizemos a Igreja, às vezes falamos do Papa, dos obispos, sacerdotes, cardeais, que é a Igreja, mas também nós somos Igreja. Porque como é que passamos a ser Igreja? Nós, depois do batismo, antes do batismo, somos criaturas. Depois de sermos batizados, passamos a ser Igreja. Porque recebemos essa graça santificante do batismo. Desde aí habita em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, habita no nosso coração. Então, desde aí passamos a ser Igreja de Cristo. A Igreja é santa, porque é de Cristo. Cristo la fundou sem ruga, sem mancha, santa. Aunque está composta por pecadores, que somos nós, mas Jesus la fundou santa,
sem mancha, porque como que ela fundou sem mancha e sem pecado? Porque assim, Jesus deixou sacramentos. Sacramento da confissão, de nós irmos ao confessionário confessar-nos, e para poder receber a Cristo, a Eucaristia, que nos purifica, nos lava do pecado. Desde aí somos perdoados. O sacerdote clama a Deus quando nos absolve, levanta as mãos assim, acima, e nos absolve, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele clama a Deus. Ele é o intercedor que intercede por nós, a Jesus. Clama por nossos pecados, nos absolve também, porque assim Jesus lhe diz também a Pedro: a quem perdoas os pecados quedam perdoados, e a quem los retengas quedam retidos. Tudo o que deixas atado na terra fica atado no céu, e tudo o que deixa desatado na terra fica desatado no céu. Então, Jesus também deu poder aos seus sacerdotes que exercem o seu sacerdócio e seu ministério, o mistério, que é o sacerdote que está consagrado a Deus e foi chamado por Deus para exercer o seu sacerdócio, esse ministério. Também havia muitos católicos, bem, eu não o digo, mas que dizem que por muitos erros que vê alguns sacerdotes e autoridades altas da igreja cometer, se afastam da igreja. Isso é um erro muito grave. É grave. Porque se um sacerdote ou autoridade alta da igreja cometeu qualquer coisa, um pecado grave, como temos ouvido no noticiário, no jornal, que cometem coisas feíssimas, pois, abusar de crianças, pedófilos, mas não são todos, alguns. Mas por isso não devemos sair da igreja, porque a igreja é de Cristo e um patrimônio que pertence a Cristo. A igreja não é do Papa, nem dos obispos, nem dos sacerdotes, é de Cristo. É um patrimônio que pertence a Cristo. E eles apenas são administradores desse patrimônio, trabalhadores da vinha, para cuidar do rebanho que somos nós. Se há algum mau pastor que comete esses erros, renderá contas a Deus quando partem desta vida. Mas nunca nos afastemos da nossa Santa Igreja por essas coisas que vemos ou escutamos. Porque muitos se afastam e nem sequer se preocupam de levar os seus filhos a catequeses, à igreja, ensiná-los. Então, se vão criando paganismo, sem Deus, e depois eles crescem, maduram e geram filhos e não ensinam, então se vai criando um paganismo. Por isso que a igreja hoje em dia ha reduzido muito. Me recordo nos tempos de meus pais ou meus avós, eu ainda estava pequeno, mas sim, havia um grande respeito ao sacerdote. Hoje em dia, tudo o contrário. É por isso que o sacerdote, sem sacerdote não há Eucaristia, nem há confissão. Muitos dizem, mas eu me confesso diretamente a Deus. Não é válida. Porque não é válida, porque então, para que Deus deixou a sua Santa Igreja? Porque Deus fundou a sua Santa Igreja. Porque Jesus fundou a sua Santa Igreja e deixou os sacramentos. Por alguma coisa foi, não? Então, eu não posso me confessar diretamente a Deus, porque não é válida.
Então, que sentido tinha Jesus de fundar uma igreja e de chamar os sacerdotes para exercer o seu ministério, os trabalhadores da vinha, para cuidar do seu rebanho? Não tinha sentido. Então, se for nós confessarmos diretamente a Deus, não precisávamos da igreja, do sacerdote. Então, isso é um erro muito grave. Jesus fez as coisas muito bem. Nos deixou uma igreja com os sacramentos. Hoje em dia, nestes tempos modernos que estamos vivendo, a humanidade se afastou do Criador e han criado um Deus falso, que tudo é misericórdia, que todos se salvam. Hoje em dia falam do diabo, falar do inferno como uma coisa tonta, coisa do passado. Isso é um erro muito grave. É grave. Lo vê como uma coisa tonta. Mas se nós, por isso, é um erro de nós, católicos, de não ter conhecimento da Sagrada Escritura, de não ler a Sagrada Escritura. Se nós lemos as Sagradas Escrituras, está cheias, em várias passagens nos fala de onde Jesus sanava os possuídos por demônios. Até mesmo Jesus foi tentado. Jesus fala do inferno, que é Hades. Quem vai para aí não se salva mais nunca. Fala do purgatório. Fala que primeiro terá que passar por um fogo purificador. Esse é o purgatório. Hades, que é o fogo eterno, que vai para aí, não se salva, é o inferno. Então, hoje em dia, falar dessas coisas é como coisas dos nossos avós, do passado, para estes tempos modernos, para o homem moderno. Católico e católica, desperta para a vida eterna. Hoje, mais que nunca, Maria, nossa Mãe do Céu, se aparece a muitos videntes no mundo, alertando, chamando-nos urgentemente à penitência, a que nos confessemos, a que nos arrependemos, nos convertemos de verdade, a que vivemos a nossa fé, ensinamos aos nossos filhos. Isto é grave o que estamos a ver. Eu vou ler a Sagrada Escritura, porque para não alargar muito o vídeo, me alarguei muito. É assim, quando a gente começa, não leva o tempo e vamos falando e nos vamos recordando o que Deus nos fala aqui para ensinar, porque isto é como uma catequese que estou a fazer agora, para todo aquele que quer aprender, como eu também, que fui um católico da palavra, de tradição. Eu me arrependo hoje em dia de não ter o conhecimento, o pouco conhecimento que tenho hoje, quando era adolescente, assim não haver ofendido tanto a Deus. Jesus e Maria estão muito ofendidos, muito tristes, porque estamos a ver, até querem destruir a nossa Santa Igreja desde dentro, até com muitos infiltrados, até por muitos consagrados, mas também temos aqueles consagrados, o bispo, cardeais, sacerdotes, que ela defende com a verdade. Então, nestes momentos temos duas igrejas católicas, uma falsa e uma verdadeira. A falsa é aquela que tudo é misericórdia, que todos vão para o céu. Hoje em dia morre qualquer ser humano, mas é uma estrelinha no céu a ver. Ele ou ela ia à missa aos domingos, se confessava, recebia Cristo na Eucaristia, se arrependia verdadeiramente? Essa é a pergunta que devemos nós fazer. Desperta, católico. Mentre estamos vivos,
podemos arrepender-nos, mudar de vida, deixar o antigo, viver o presente, uma vida nova em Cristo, conhecedor da sua fé. Vou ler aqui, para não alargar muito. Vou ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 até o capítulo 22. Até o versículo, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 22. Perigo da idolatria. Não quero que ignorais, irmãos, já que Paulo nos diz aqui, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram através do mar, e todos foram bautizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam de um rochedo espiritual que os seguia, e esse rochedo era Cristo. Aqui nos fala que Cristo não havia vindo ao mundo ainda, e o que Paulo nos diz aqui, que era naquela quando Moisés, Deus usou Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito, passar o mar, e o mar abria-se, dividiram as águas para eles passarem no meio do mar, e a nuvem acompanhava. Na nuvem estava Deus. Isto é uma grande verdade. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram no mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam de um rochedo espiritual que os seguia. Esse rochedo era Cristo. Apesar disso, a maior parte deles não agradou a Deus, pois foram exterminados no deserto. Ora, isto aconteceu para nós servir de exemplo. Servir de exemplo, por isso é que necessitamos ler a Sagrada Escritura, ter conhecimento da nossa fé, da Palavra de Deus, a fim de não cobiçar-nos coisas más como eles cobiçaram. Não vos tornais idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, depois levantaram-se para se divertir. Não nos entreguemos à imoralidade, como fizeram alguns deles. Num só dia caíram mortos 23 mil, porque eles fizeram um bezerro de ouro, começaram a adorar o bezerro como se for um Deus. Isso é idolatria. Não se esqueceram de Deus. Isso era um Deus para ele, por isso é que é idolatria. Ia dançar, festas morais, abusar das mulheres e essas coisas. É tudo, e é isso que nos diz aqui, e por isso é que Deus castiga. O que diga que Deus não castiga está errado. Contradiz as Sagradas Escrituras. Deus castiga o pecador. E hoje em dia, o que estamos a ver, nestes tempos, estamos pior que nos tempos de Noé, imagina-se. Não tentemos o Senhor como alguns deles tentaram e pareceram, mordidos pelas serpentes. Não murmurais como murmuraram alguns deles e pareceram as mãos do exterminador. Estas coisas aconteceram-lhes para o nosso exemplo e foram escritas para nos servir de aviso.
Isto já foi há muitos milhares de anos que sucedeu estas coisas e foram escritas para o nosso aviso, para que nós, por isso é que nós devemos ler as Sagradas Escrituras, mas não lê-la como um livro qualquer. Ler, meditar no nosso coração, para poder compreender. Se lemos corrido como um livro qualquer, não percebemos nada. Para nos servir de aviso a nós que chegamos ao fim dos tempos. Assim, pois quem pensa estar de pé, tome cuidado para não cair. Não vos surpreendeu nenhuma tentação que tivesse ultrapassado a medida humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados em cima das vossas forças, mas com a tentação vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. Os meios é a oração, a palavra de Deus. Temos esses meios. E se nós buscamos de Deus, lemos a palavra de Deus, vamos à Santa Missa e obedecemos, Deus nos dá essa força espiritual. O Espírito Santo atua em nós e faz que nós não caiamos, mas sempre temos que estar em oração, Santa Missa, comunhão, ler a palavra de Deus, meditá-la, para não cair e suportar tudo o que nos vem em cima. Decisões práticas, por isso, meus caros, fugi da idolatria. Falai-vos como a pessoas sensatas, julgai-vos mesmos o que digo. O cálice de benção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo. O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo. Uma vez que há um único pão, nós, embora muitos somos um só corpo. Aqui nos fala da Eucaristia, da comunhão. O pão baixado do céu no altar, que é Jesus, que é oferecido como sacrifício no altar. O pão baixado do céu, o pão vivo, que é Cristo. Embora muitos somos um só corpo, porque todos participamos desse único pão. A Igreja é um só corpo, a Igreja somos todos nós e participamos de um só pão, que é o corpo de Cristo na Eucaristia. Por isso que é bom ter conhecimento da nossa fé, a riqueza dos sacramentos que temos na nossa Santa Igreja, os tesouros que temos, que é Jesus na Eucaristia, seu coração late por nós, no sagrário, no altar, na Eucaristia. Por isso, não percamos esta oportunidade, mientras estamos vivos. Que vós hei de dizer, pois que a carne imolada aos ídolos tem algum valor? Não tem. Ou que o próprio ídolo é alguma coisa? Não, é um ídolo. Não, mas aquilo que os pagãos sacrificam aos demônios e não a Deus. Os ídolos é ao demônio que os sacrifica, não a Deus. E hoje mais que nunca vemos isso no mundo. E não a Deus. E eu não quero que estejas em comunhão com os demônios. Não podes beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não. Não podes estar com as duas. Não te condenas.
não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou queremos provocar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes do que Ele? Ou queremos provar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes que Ele? É por isso sucederam essas coisas, e hoje em dia, mais que nunca, estamos pior que esses tempos. Imagina-se. Isto é grave. Querem destruir a nossa Santa Igreja. Esta agenda 2030 dessas ideologias, reduzir a população mundial à força de ensinamentos, corromper a mente dos crianças para ir por esse caminho de José com José, Maria com Maria, ensiná-los de pequenininhos. Mas as matanças dos inocentes no mundo, essa agenda pressionando os governos de muitos países para que aprove a lei do aborto, como a França aprovou como lei até os 9 meses matar os inocentes. Isto é gravíssimo. Obrigar um médico a matar uma criança em contra a vontade dele, e se ele se nega, pode ser penalizado pela lei. Isto é gravíssimo. Por isso, católica, abramos os olhos e analisemos este plano que estão planeando, que tudo pinta bonito. É necessário, todo católico ou não católico, aprender a se formar como verdadeiro católico, conhecedor da sua fé, da palavra de Deus, para defender a nossa Santa Igreja com a verdade. E nunca nos afastemos da nossa Santa Igreja. Sejamos católicos por Cristo. Ele, o dono da sua Igreja, foi fundada por Ele, e um património que pertence a Cristo, que pagou um preço muito alto por a sua Santa Igreja. Jesus e Maria estão muito tristes por o desprezo que lhe estão a dar por muitos próprios consagrados, ensinando heresias, coisas erradas, profanando altares com coisas que não... que não sei o que eu vou falar aqui, pois. Bem, é tudo por hoje. Só vou pedir a todo aquele católico ou não católico que veja este vídeo que subscreva o meu canal, partilhe se quer, ou dá-lhe um like que gosta, ou porque assim o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos e irmãs católicos e não católicos também, para que aprenda a se formar e para que busque a sua salvação. Porque este mundo, a vida neste mundo são 2 dias, um já passou e o outro não sabemos, pode ser hoje, pode ser amanhã. E por isso é bom estar preparado. É tudo por hoje. Obrigado a todos e que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.